O evangelho de hoje é brevíssimo, é composto somente de 2 versículos, tirados do evangelho de São Marcos. Mas esses 2 versículos são bastante eloquentes e, sobretudo, eles têm uma lição para nos dar a respeito do nosso relacionamento com os nossos familiares, a forma como nós devemos amar e permitir que os nossos familiares nos amem. Jesus, ele é atacado, por assim dizer, pelos seus parentes, pela sua família de sangue, por aqueles que pertenciam à sua própria raça. A situação é esta: Jesus volta para Cafarnaum. Lá, ele está pregando o evangelho, curando os doentes e reúne uma multidão. Os familiares de Jesus, que não eram de Cafarnaum, mas eram de Nazaré, vão lá e tentam aprisionar Jesus. Tentam amarrá-lo, pensando que ele está louco, que ele está fora de si. Porque afinal, segundo eles, não havia outra explicação. Eles conheciam Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. Eles viram Jesus durante 30 anos trabalhar no fundo de uma carpintaria. Eles viram Jesus durante 30 anos acompanhar silenciosamente as orações na sinagoga, sem abrir a boca, sem dizer nada. De repente, Jesus começa a pregar. De repente, Jesus começa a evangelizar, e não somente, começa a fazer milagres. Ver aquela movimentação toda ali ao redor de Jesus, para eles, quem sabe, era uma espécie de vergonha, ou quem sabe um perigo. Por quê? Porque Jesus estava incomodando. O Evangelho de São Marcos, a essa altura, já nos disse, há alguns versículos atrás, que os partidários de Herodes e os fariseus já haviam decidido matar Jesus. Então os parentes de Jesus sabiam muito bem que Jesus estava representando uma ameaça, talvez para eles, ou talvez para o próprio Jesus. Quem sabe eles estavam até bem intencionados, querendo livrar Jesus da enrascada na qual ele estava se metendo, por conta da sua pregação. Certamente, eles viam o conteúdo explosivo da pregação de Jesus. Certamente, eles se davam conta de que Jesus estava cutucando a onça com vara curta e que aquilo ia terminar mal. Por isso, eles decidem declarar Jesus louco, dizer que ele está fora de si, que ele está desvairado, amarrá-lo e levá-lo de volta para casa, para ver se ele tomava jeito. Nós temos aqui então esta atitude dos parentes de Jesus. É interessante, quando a gente fala da Sagrada Família, da família de Jesus, nós sempre pensamos, evidentemente, no núcleo familiar de Jesus, que é Jesus, José e Maria, não é? Nós pensamos nesses 3. Mas aqui o Evangelho está fazendo com que aqui a gente experimente um pouco qual é a situação da família mais ampla, não do núcleo familiar, mas a parentela de Jesus. E a situação não era fácil. Eles queriam tomar posse de Jesus, quem sabe para proteger Jesus, quem sabe para proteger a si mesmos. Aqui, então, nós vemos uma tendência do amor humano marcado pelo pecado original. É interessante nós analisarmos isso e pararmos um momento nesta homilia para refletir a respeito de nosso amor ferido pelo pecado original, para que nós saibamos pôr isto em prática nas nossas famílias, na hora de educar os nossos filhos, na hora de amar
a esposa, o marido, o nosso amor é um amor que está ferido. O nosso amor é um amor que está marcado pelo pecado original. E como é que fica o nosso amor quando ele está desregrado? É um amor que tenta reduzir os outros a objeto ou quer se reduzir a si mesmo a um objeto. Deixa eu explicar para vocês. O que os familiares de Jesus, os parentes de Jesus querem fazer com ele é tratar Jesus como um objeto, como um saco que a gente amarra e leva para onde quer, como um cachorrinho que a gente põe a coleira e leva para onde quer. Mas infelizmente nós, marcados com o pecado original, temos em nós essa tendência. Isso não é simplesmente uma teoria, isso é um fato. Cada um de nós poderia agora fazer um exame de consciência. Vamos fazer um exame de consciência e pensar, qual é a minha tendência? Qual é a minha tendência de amar as pessoas de forma desordenada? Será que a minha tendência é querer controlar os outros? Querer colocar uma coleira nos outros e fazer com que as pessoas vão somente para onde eu quero que elas vão? É aquela tendência da mãe possessiva, que está toda hora perguntando e telefonando para o filho, deu um celular de presente para o filho, para cada 5 minutos telefonar para ele e saber onde ele está. Outro dia, alguém me disse que apareceu na televisão uma reportagem de que estão fazendo uma espécie de chip em que a pessoa consegue localizar o outro via satélite, onde ele se encontra, em que lugar ele está. Esse é o cúmulo da insegurança. O cúmulo da insegurança de querer realmente colocar uma coleira no filho para saber aonde ele se encontra, querer controlar os movimentos exatos da outra pessoa. Isso é uma tendência que não é sadia. Eu sei que se pode justificar isso por vários motivos, várias razões. Porque tem assaltos hoje em dia, porque tem sequestradores, etc. Mas, gente, as pessoas não são objetos. Nós não podemos tratar as pessoas como um cachorrinho puxado pela coleira, onde eu tenho controle total. Por quê? Porque isto é um amor que destrói, que sufoca, que não dá certo. Mas não somente existe gente que gosta de controlar os outros, também existe gente que gosta de ser controlado. Também existe aquela pessoa que gosta de ter um dono. Existem pessoas que vão em busca de amizades, de namoros, de alguém que seja o dono, que cuide de mim. Eu quero alguém que cuide de mim, eu quero alguém que me controle, eu quero alguém que esteja a todo momento pensando em mim e cuidando de mim, porque, claro, é uma sensação muito agradável. Então, existe gente que tem a tendência de ser o dono de um objeto, e existe gente que tem a tendência de ser o objeto. Junta a fome com a vontade de comer, você já imagina o que é que isso dá. Dá confusão. Mas vejam que isto é algo que vem do nosso pecado original. E esta tendência é uma tendência contra a qual nós temos que lutar. Por isso, cada um de nós deveria fazer esse exame de consciência e ver qual é a sua tendência. A sua tendência é de ser o controlador? Então você tem que se moderar, pisar no freio e controlar menos. A sua tendência é de ser controlado? Então você tem que pisar no acelerador e tentar ser um pouco mais independente, cortar um pouco as amarras da sua escravidão. Estas duas tendências precisam ser trabalhadas. Por quê? Porque elas destroem. No início, quando a gente começa a amar, por exemplo, aquela mãe
que ama o filho, que cuida do filho, que dá carinho para o filho, etc. No início está muito gostoso, mas chega um ponto que aquele amor vai se tornando sufocante. E a pessoa se revolta, ou se revolta e se liberta para conseguir viver, ou então termina murchando como pessoa, deixando de ser uma pessoa independente. Essas duas tendências, a tendência de controlar e de ser controlado, é uma tendência que está presente em todas as famílias e em todas as relações que nós temos. Nós podemos constatar isso na insegurança, por exemplo, entre marido e mulher. O marido ciumento que controla a mulher e não deixa ela sair de casa de jeito nenhum. Ou, às vezes, o contrário, a mulher ciumenta, que a todo momento está fiscalizando a vida do marido, telefonando para os amigos, para as pessoas, para saber o que é que ele anda fazendo. Isso acontece no relacionamento do casal. Mas acontece também no relacionamento entre pai e filho. Os filhos, que são tratados como pequenos objetos, os pais são os grandes controladores, ou, às vezes, o contrário, porque existem também filhos que conseguem controlar os pais. Existem também filhos que conseguem exercer esse tipo de tirania para com o seu pai. Vejam, isso tudo é uma desordem que vem do pecado original. Como sair disso? Como fazer para que o nosso amor seja um amor correto, fazer com que o nosso amor seja um amor ordenado? Bom, aqui nós temos que, então, aprender que existem dois tipos de amor. Aqui quem nos ajuda é Santo Tomás de Aquino, um grande teólogo da igreja, um homem admirável, e porque um grande santo e grande místico, também um grande psicólogo, que conhece bem a alma humana, conhece bem como é que nós somos. Santo Tomás diz que existe um amor, que é o amor correto, é o amor de benevolência. O amor de benevolência é quando eu amo uma pessoa por aquilo que ela realmente é. Eu amo a pessoa verdadeiramente. Enquanto um outro amor, um amor inadequado, é o amor de concupiscência, onde eu não amo a pessoa por aquilo que ela é, mas eu amo por causa de uma qualidade dela. E quais as qualidades que podem nos atrair para esse amor desordenado, esse amor de concupiscência? Um outro santo chamado São Máximo Confessor faz uma lista de 3 amores desordenados que podem estar em ação nesse amor de concupiscência. Você pode amar uma pessoa por causa do prazer que ela lhe dá. É o caso claríssimo do sujeito que namora uma menina porque ela lhe dá prazer. É o caso de alguém que gosta de estar com a outra pessoa simplesmente porque aquela pessoa é simpática, ela é envolvente, ela dá prazer, aquilo é gostoso estar junto com aquela pessoa. Mas veja, você não ama realmente a pessoa. Você ama o prazer que ela proporciona a você. Então aqui nós temos uma conversão que precisa ser feita. Você precisa começar a amar a pessoa e não o prazer que ela dá a você, o prazer que ela proporciona a você. É necessário mudar isso. Por quê? Porque se você vai manter um relacionamento a partir do prazer, você não ama realmente a pessoa. Você ama somente uma qualidade dela. Vejam, é o caso, por exemplo, do filho que só ama a mãe porque a mãe lhe dá carinho. E no dia que a mãe não dá mais carinho, aí ele já se revolta. Ou daquela pessoa que gosta da outra pessoa, ela cozinha bem, né? Ela cozinha bem, que é uma beleza, olha a comida que ela faz. Então, amar por causa do prazer da comida.
Amar por causa do prazer, do carinho, da comida, do sexo, da conversa agradável, da aparência física. Tudo isso é amar por uma qualidade passageira e não é amar a pessoa de verdade. Um segundo tipo de amor, que é amor de concupiscência, que precisa ser corrigido, é amar a pessoa por causa do dinheiro e da riqueza. Que coisa horrível gostar de uma pessoa porque ela é rica, ou gostar de uma pessoa porque ela me dá presentes. Quantas pessoas entram em relacionamentos desse tipo? É uma enrascada. Pessoas que tentam comprar as outras com presentinhos. Às vezes até mesmo pais tentam fazer isso com seus filhos. Compram os seus filhos, acham que vão ter segurança do amor e o afeto dos seus filhos se lhe der todos os presentes que ele quer. E não estão enxergando que esse relacionamento está se fundando, está se fundamentando em algo destruidor e passageiro. Você não pode querer que seu filho ame você e comprar o amor. O amor não se compra. É claro que você pode dar presentes para os seus filhos, não é proibido dar presentes para os seus filhos. Mas uma coisa é dizer, eu amo e sou amado, e dou um presente para celebrar esse amor que já existe. Outra coisa é querer que o presente compre o amor. A pessoa se sente tão insegura que ela quer comprar o amor do outro e começa a dar presentes, aqueles presentes insistentes, aqueles presentes que vão criando do outro lado, não um amor sincero, mas vai criando do outro lado um interesseiro, uma pessoa interesseira, uma pessoa que se preocupa somente com o seu bem-estar. Se você faz isso, você está criando cobra para picar você. Você sabe muito bem que se uma pessoa ama você simplesmente pelo dinheiro, pelos presentes, pelas coisas que você dá, você é descartável. Você é absolutamente descartável. E isso não fundamenta nenhum relacionamento. Um terceiro tipo de amor que precisa ser corrigido, que é um tipo de amor de concupiscência, é o amor baseado na vaidade. É aquela pessoa que ama quem está ao seu redor e o elogia. Fulano me elogia, fulano me quer bem, fulano me bajula, fulano está continuamente me elogiando, dizendo boas coisas de mim. Tudo isso é terrível. Como isso é fácil de enxergar na vida dos outros, vou dar 3 exemplos na vida dos padres, aí você consegue enxergar isso na vida da sua família, quem sabe. Exemplo de amor pelo prazer. Vocês imaginem se eu, padre, amasse uma pessoa, porque todas as vezes que eu vou celebrar missa, ela vem com um pote de doces. Isso é amor pelo prazer. Amar uma pessoa, amar Dona Joaninha, porque Dona Joaninha traz um doce todas as semanas. Seria muito triste que o padre amasse por isso. Por favor, não parem de dar docinhos para os padres, tá? Não é isso. Não é essa a moral da história. Mas é para dizer, seria muito triste que esse sacerdote amasse você pelo docinho que você dá, e não por você ser você, não é verdade? Um padre que ama por avareza, ama aquele paroquiano que é mais rico, o dono da empresa, aquele que tem um dízimo poupudo, que faz aquela doação anual por ocasião da festa. Como seria triste ver um padre tratar os seus paroquianos dessa forma, tratar os pobres com rispidez e ficar todo cheio de salamaleques, né? E de mesuras diante de uma pessoa mais rica que vem visitá-lo. Seria horrível isso.
porque não seria amor. Todo mundo enxerga isso. E como é triste também, quando um padre quer bem somente aquele pequeno grupinho, aquela claque, aquela entourage de pessoas que estão ali ao redor dele e que o elogiam o tempo todo, que bajulam, que estão lá sempre querendo tomar vantagem por conta dos elogios. Nós sabemos que isso tudo é muito feio. Mas tudo isso que a gente enxerga na vida dos padres, deveria enxergar também na vida das nossas famílias. Nós deveríamos enxergar isso no nosso dia a dia. E como é que deve ser o amor? O amor deve ser um amor de benevolência. E o amor de benevolência, ele é caracterizado por uma eleição, diz Santo Tomás de Aquino. O que quer dizer eleição? A gente não tem que amar qualquer coisa. Não é isso. A atitude do mundo atual é assim: se eu amo, então é bom, mas está errado. Deve ser o contrário. Se a coisa é boa, eu devo amá-la. Está entendendo? É uma atitude racional. O amor é uma atitude racional. Nós já vimos na palestra anterior que o amor não é um sentimento. O sentimento, ele faz parte do amor, mas o amor não é isso. Eu sempre costumo comparar o sentimento no amor como um carro. O carro, para ele começar a se movimentar, para dar a partida no motor, ele precisa da bateria, não é verdade? É a bateria que faz com que o motor comece a girar. Mas a bateria não é capaz de sustentar o carro. Se você tiver que andar movido a bateria, você vai andar muito pouco. Depois que passa a bateria, você tem que começar a mover o motor a partir da gasolina, a partir do álcool, do combustível. Porque a bateria não dá conta. Pois assim é o amor. O amor, ele pode iniciar com um sentimento, que é a bateria. Mas essa bateria não aguenta muito tempo. O sentimento também não aguenta muito tempo. Depois, você tem que pegar o verdadeiro amor que vem com o combustível, com a gasolina, para fazer mover a vida para frente. Porque o sentimento passa. Assim o nosso amor. O amor que nós temos entre marido e mulher. O amor que os pais têm pelos filhos, o amor que os filhos têm pelos pais. É um amor que deve estar baseado não num sentimentalismo, mas deve estar baseado numa escolha racional. Eu sei que a palavra escolha racional hoje em dia é uma coisa assim um pouco estranha. Algumas pessoas pensam, escolha racional quer dizer que o padre Paulo acha que o amor é racionalismo. Não estou dizendo isso. O amor não é de frieza racional. Não é isso. O amor, porém, deve ser escolhido. Eu devo eleger aquilo que eu vou amar, ou as pessoas que eu vou amar. É uma eleição. Por exemplo, qualquer um sabe quando seu filho começa a escolher amigos que não prestam, amigos que vão levá-lo para o mau caminho, amigos que são má companhia. Qualquer pai, qualquer mãe sabe educar os seus filhos e dizer: meu filho, minha filha, não se misture com essa pessoa, porque é má companhia para você. É ou não é verdade? O que é que você diria se seu filho e sua filha dissessem: pai, mãe, mas eu gostei dessa pessoa. Meu coração é que está mandando ser amigo dela, eu não tenho culpa. Você diria: tem culpa sim, porque elegeu mal, escolheu mal. A escolha foi mal feita, mal feita. Então dá para ver que o amor é algo que dá para evitar. É algo que é uma escolha racional. Vou dar um outro exemplo. Qual é a mulher que aceita do seu marido a seguinte desculpa? O marido está apaixonado pela vizinha.
Aí ela vai e chama ele, diz: escuta, como que você se apaixona pela vizinha? E ele diz: o amor é cego. Eu me apaixonei porque o amor me tocou. Eu não tenho culpa de estar amando. Qualquer marido, qualquer mulher sabe muito bem que a coisa não é desse jeito. Se você se apaixonou, você tem culpa sim. Você tem culpa sim. Por quê? Porque pode ser que o amor, o sentimento do amor não é sentimento, mas existe um sentimento no amor. Pode ser que o sentimento do amor seja irracional, mas a sua escolha é racional. Vamos fazer uma comparação? Você tem um curral, a égua entrou no seu curral. A égua, ela é irracional, mas quem deixou a porteira aberta é racional e sabe o que fez. Está entendendo? Você sabe que você não pode deixar a porteira aberta, senão a irracionalidade entra. Então existe algo de escolha, existe uma eleição racional. Você tem que amar aquilo que te faz bem, porque aquilo que te prejudica não pode ser objeto de amor. Assim também, por exemplo, quando você vai escolher a sua esposa, quando você vai escolher o seu marido, a coisa pode parecer muito estranha, mas existe uma escolha racional. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu conheci um caso de uma moça que era apaixonada por um rapaz. Acontece que esse rapaz era muito agressivo e chegava a espancar, a bater nela. E o que aconteceu? Aconteceu que, embora ela estivesse sendo agredida, etc e tal, ou seja, ela se separou, evidente, porque não aguentava mais aquilo. Ela era agredida, a própria família dizia: minha filha, deixa disso. E eles se separaram. A família inteira contra aquele namoro, por quê? Porque ela era agredida constantemente. O que aconteceu? Ela começou a se encontrar às escondidas com ele. Por quê? Porque ela dizia no seu coração: não adianta, eu só amo este homem. Agora veja, gente, é necessário aqui fazer uma escolha racional. Você precisa entender que você tem muita atração por essa pessoa. É uma atração irracional, mas racionalmente você tem que ver que aquilo não te faz bem. Escolha uma outra pessoa. Eu atendi essa moça e eu disse para ela: olha, minha filha, você jamais vai se apaixonar por aquele rapazinho comportado, educado, não é? Que respeita você ao extremo, até incômodo, de tanta educação. Você nunca vai se apaixonar por esse tipo de rapaz, porque a sua tendência é ter um marido que seja controlador. Só que acontece o seguinte, vamos usar a linguagem do mundo, né? A linguagem do mercado. Você tem que calcular o custo-benefício. Você não vai nem escolher aquele menininho comportado pelo qual você não sente atração nenhuma, mas também não precisa se casar com aquele sujeito que você é arriado aos 4 pneus por ele, mas que vai te machucar desse jeito. Que tal escolher o meio termo? Aquele rapaz que você sabe que tem aquele jeito de cuidar, de proteger, não é? Mas que põe um limite no seu controle. Você sabe muito bem que, vejam só, essa pessoa não é a paixão ideal, mas é o melhor para você. Muitas vezes, gente, as pessoas escolhem os seus futuros esposos
marido, mulher, através da paixão irracional. Mas isso é um péssimo negócio. Por quê? Porque muitas vezes, deixa eu usar a linguagem mais mais clara, muitas vezes o paraíso na cama é o inferno na vida. Entende? Aquela pessoa por quem você mais sente atração é exatamente aquela que tem a fórmula química da destruição da sua vida. Então não devemos escolher as pessoas irracionalmente. Devemos saber que existe uma escolha racional no amor. Agora você chega e diz assim: padre, só que o problema é o seguinte, eu já escolhi. Eu já casei. Onde que eu fui amarrar minha égua? O que é que eu fui aprontar? O que é que eu fui fazer na minha vida? Bom, se a coisa já está feita, o que nós podemos fazer é amar de forma racional, colocando limites à sua própria tendência. Se a sua tendência é esta, de ser cuidado completamente, se transformar num objeto, você tem que gradualmente, não é? Com perseverança, ir dando um pouco de liberdade a você mesmo. Num diálogo, tentando se abrir ao diálogo, e no aconselhamento, procurando ajuda. Se a sua tendência é ser controlador, obsessivo, então você precisa ser capaz de enfrentar um pouco de insegurança para ir trabalhando isso. Cada um deve lutar contra as suas próprias tendências desordenadas para amar as pessoas de verdade. No Evangelho de hoje, Jesus sabe se libertar dos seus parentes obsessivos. Ele sabe se libertar daqueles que queriam amarrá-lo. Mas não somente ele consegue isso dos seus parentes, a gente vê isso na vida de Jesus inteira. Por exemplo, vejam como Jesus tem independência com relação à sua mãe, a Virgem Santíssima. Vocês lembram aquele episódio em que Jesus é perdido no templo? Jesus se perde no templo, 3 dias depois, a Virgem Maria o encontra e diz: meu filho, teu pai e eu estávamos ansiosos, preocupadíssimos, angustiados te procurando. E Jesus chega e diz assim: por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar na casa do meu pai? Olha a independência de Jesus. Mas a independência para o bem. Jesus não diz assim: olha, para de me perturbar porque eu estou aqui fumando maconha com os meus companheiros. Não é isso. Não é independência para o mal, é independência para o bem. Independência para as coisas de Deus. Independência para obedecer a Deus, para fazer as coisas de Deus. Vejam como Jesus é independente. E vejam o que é mais admirável ainda. Vejam como a Virgem Maria sabe dar essa independência a Jesus. O evangelista São Lucas diz assim: Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Ela não se revoltou, ela não esperneou, ela não gritou, ela não esbravejou. Ela viu que o seu filho tinha feito a melhor escolha. Ela viu que o seu filho tinha escolhido servir ao Pai do céu e cuidar das coisas do Pai do céu. Ela viu que ele estava certo. Ela não disse: não, você é meu, depois de tudo que eu passei por você, imagina o risco que eu corri, eu quase fui apedrejada quando engravidei de você. Ela não começou a colocar chantagens, não começou a fazer a lista da dívida do amor dela. Ela não disse: olha aqui, tudo que eu passei por você, as noites sem dormir, né? Dando de mamar a você. Ela não começou a fazer a lista de reclamações. Ela viu que o filho não era para ela,
que o filho era para Deus. E deixou, guardou todas estas coisas no seu coração. Esse é um amor sadio, um amor que não possui. Existe um autor antigo chamado Dionísio Areopagita. Dionísio Areopagita, ele descreve o amor como sendo uma força unitiva e concretiva. Você não entendeu nada, né? Vou explicar. Uma força unitiva. O amor une, o amor atrai. Mas ao mesmo tempo, o amor não é uma coisa que dissolve. Você continua concreto. Continua você. O amor, para ser verdadeiro, eu continuo eu e você continua você, senão não é amor. A tendência nossa de possuir os outros e de transformar o outro na nossa imagem e semelhança, na fotocópia de nós mesmos. A nossa tendência de possuir as pessoas como se fossem cachorrinhos, para dominá-las, para amarrá-las, ou de ser possuídos por elas e ser o cachorrinho, o bichinho de estimação, que é dominado e amarrado. Essa tendência não é amor verdadeiro. Porque o amor, ele é unitivo, sim. Ele une os corações, mas ele é também concretivo. Ou seja, a pessoa continua concreta, ela não se dissolve, ela não desaparece. Para que haja amor, é necessário que haja dois. Eu sou eu, o outro é outro. Tem que haver dois, senão não tem amor. Se só tiver um, se eu transformo o outro na minha identidade, em um sujeito igual, idêntico a mim mesmo, então, na verdade, eu não estou amando, eu estou de alguma forma querendo destruir aquela pessoa. O amor verdadeiro, ele quer unir, mas também deixa que o outro seja concreto. Por isso, o amor causa e gera a liberdade. O amor é um amor que deixa o outro ser, deixa o outro florescer na sua diferença. O bonito do amor entre os casais é a gente ver como é verdade. São os opostos que se atraem. Não sei se você já notou, em tantos casais, como os dois têm personalidades tão diferentes. E é exatamente aquela diferença que causa a atração. A tendência dos casais é procurar pessoas que sejam bem diferentes um do outro. No entanto, esta diferença não pode querer agora nem se transformar numa causa de guerra, que afastaria, ou seja, aí o amor deixaria de ser unitivo para ser separação, e também não pode querer diminuir essa diferença para que as pessoas fiquem idênticas e se tornem uma mesmice, tudo a mesma coisa. Um pouco isso, meus irmãos, fiz aqui um panorama para vocês das pequenas ou grandes doenças que podem estar na nossa forma de amar. É muito importante para as famílias compreender que dentro de nós, o nosso amor, de alguma forma, está ferido. De alguma forma, o nosso amor precisa ser fiscalizado. Gostaria de deixar mesmo esta noção, esta mensagem para você. Identifique qual é a sua tendência. Identifique qual é a sua tendência e onde é que o seu amor, a sua forma de amar está ferido. A sua forma de amar está ferida porque você quer ser o dono, a sua forma de amar está ferida porque você quer ter um dono. Qual das duas tendências você tem? E saiba aceitar essa sua tendência e ao mesmo tempo lutar contra ela. Aceitar sabendo que isso é uma tendência que você vai carregar para o resto dos seus dias. Por quê? Porque você está marcado por ela. Mas, ao mesmo tempo, lutar contra ela, sabendo que você pode não ser escravo da tendência do pecado. Tudo isso se torna muito mais fácil quando nós deixamos Deus ser Deus.
Atrás dessa tendência de ter um dono e de fazer um dono, existe na verdade uma idolatria. Vejam que Jesus não deixou que ninguém fosse dono dele. Por quê? Porque Deus é Deus. Se nós colocarmos Deus no seu lugar, se nós colocarmos Deus no centro da nossa família, então nós deixaremos de brincar de deuses. Nós deixaremos de seguir as nossas tendências desordenadas de ser Deus para o outro, de querer que o outro seja tudo para mim. Não. Nós somos família. E ser família é estarmos unidos num vínculo de amor com o Pai do céu. Ele é o Pai do qual provém toda a família. E é colocando Deus no lugar de Deus que nós combatemos as idolatrias e combatemos o amor desordenado que existe em nosso coração e no coração das pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor realize isso e que nessa celebração da Eucaristia nós recebamos a graça de ter forças para até o fim de nossas vidas, dia após dia, combater aquilo que existe de desordem no nosso amor, combater aquilo que existe de ferida, curar a ferida que está no nosso coração por causa do pecado original. Façamos agora a nossa oferta a Deus, colocando diante dele, debaixo do olhar de Deus, esse nosso coração ferido, esse nosso coração necessitado. cançãonovaplay.com. Assine já!